Olá, o Saúde Ativa está no ar. Por aqui teremos informações sobre saúde, qualidade de vida e projetos ligados à saúde que foram aprovados na Câmara Municipal de Aracaju. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição, vamos bater um papo com o ginecologista e obstetra Mauro Bezerra para falar sobre parto humanizado. Não saia daí! Foi aprovado em redação final o projeto de lei 248 de 2021 do vereador Nitinho Vitali. O PL obriga os hospitais públicos e privados a criar uma sala de descompressão para ser utilizada pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem em Aracaju. Foi aprovado em primeira votação o projeto de lei 273 de 2021 da vereadora Sheila Galba. A propositura institui a Política Municipal de Educação, Prevenção e Combate ao Câncer de Mama Masculino. Você sabia que quando você fuma, você prejudica não só a sua saúde, mas de todos que estão ao seu redor? E qualquer tipo de cigarro, até mesmo de palha, se torna prejudicial? Assista a este vídeo do Ministério da Saúde que pode te ajudar a largar este vício. Já era noite na cidade Paraíso. Esta é a Dona Y, uma pessoa normal que, como tantas outras, já tentou largar o cigarro. Será que ela achou uma alternativa? Dona Y, nos vemos novamente. Você tenta, mas não consegue se livrar de mim. Ué, mãe, fumando de novo? Você não tinha parado? Tinha. Já tem uma semana que eu não fumo cigarro. Esse aqui é cigarro de palha, natural, e não faz mal. Ela acredita nisso. É assim que eu gosto. Você tá esperando essa fumaça nojenta? Acha que não faz mal? Qualquer tabaco faz mal. Não escuta esse moleque. O que ele sabe? Mãe, quando você fuma, todo mundo que tá no mesmo lugar fuma junto. Nesse ponto, até que ele tem razão. Sem contar que eu vou ficar fedendo cigarro. Que maravilha! As substâncias tóxicas do tabaco causam câncer, enfisema pulmonar, infarto e derrame nos fumantes e nas pessoas à sua volta. Crianças são as mais afetadas e podem ter tosse, chiados no peito, infecções de ouvido e desenvolver asma. As substâncias presentes na fumaça e no vapor de produtos do tabaco também ficam em móveis, carpetes, cortinas e outros objetos, formando compostos tóxicos e cancerígenos. Vamos, Dona Y, fuma mais um pouquinho. Só mais umas tragadinhas. Ah, tá bom, filho. Acho que dá pra aguentar até amanhã. Já vi tudo. Mãe, que tal largar pra sempre? Tem razão, filho. Pode jogar tudo fora. Pelo menos joga a guimba no chão, né? Eu te amo, mãe. Sem graça. Tabagismo é uma doença. O SUS pode te ajudar a deixar de fumar. Disque 136. A Secretaria da Saúde faz um alerta a respeito de doenças respiratórias, principalmente para crianças e idosos, e como evitá-las. No período mais frio e chuvoso, as doenças respiratórias são mais recorrentes. É importante lavar as mãos com frequência e as pessoas infectadas devem usar máscaras. Também é importante tomar as vacinas, seja contra a Covid ou contra o vírus da gripe. Expectativas, medo, angústia, tudo isso passa pela cabeça de uma mulher quando descobre que está grávida. Mas uma delas é: como eu farei o meu parto? Será de forma humanizada? Eu farei uma cesárea, um parto normal? E para tirar todas essas dúvidas, recebemos hoje aqui no Saúde Ativa o ginecologista e obstetra Dr. Mauro Bezerra. Dr. Mauro, é um prazer recebê-lo aqui conosco no programa Saúde Ativa. Obrigado pelo convite. Doutor, fala pra gente uma dúvida que muitas pessoas têm. O que seria este tal parto humanizado? Parto humanizado, ou melhor, assistência humanizada ao parto, é aquele modelo de assistência que tem basicamente 3 pilares. O primeiro pilar é o baseado em evidência científica, ou seja, baseado no conhecimento científico vigente. O segundo pilar, ele é baseado na multiprofissionalidade, ou seja, vários profissionais de saúde, eles prestam assistência à mulher. E o terceiro e mais importante pilar é sobre a autonomia da mulher,
sobre o empoderamento da mulher, ou seja, o respeito ao desejo da mulher durante o seu trabalho de parto e durante o seu parto. Eles devem ser respeitados, né, durante todo esse período. Essa resposta do senhor, doutor, desmistifica muito o que muitas mulheres pensam, inclusive eu imaginava, que o parto humanizado ele estaria associado diretamente a um parto em casa, com uma doula, e o parto dentro do hospital, 100% dele não seria humanizado. Então, é uma outra ideia do que é que a gente tem, né, na nossa rotina. Isso. O local de parto é uma escolha da mulher, certo? Então, é muito importante que ela possa expressar, isso está escrito nos manuais do Ministério da Saúde, onde a escolha do parto, do local do parto, é uma escolha da mulher. Então esse parto ele pode ser em uma maternidade, pode ser sim domiciliar e também pode ser em uma suíte de parto humanizado, enfim, é uma escolha da mulher e ela precisa saber os prós e os contras de cada escolha que ela vai realizar e aí tomar sua decisão muito bem informada, muito bem empoderada. E doutor, por que cada dia mais, eu acho que o senhor percebe isso na sua rotina, no seu dia a dia, porque as mulheres estão optando cada dia mais pelo parto humanizado? Então, é uma tendência hoje mundial do indivíduo ele ser responsável por todas as decisões que ele vai tomar, né? Inclusive em relação à sua saúde. Então, durante os processos de decisão de terapêutica, né, decisão de cirurgias, internamentos, medicações, ele precisa ser bem informado, mas ele que vai decidir qual tipo de tratamento que ele vai tomar. Por exemplo, se ele vai ficar internado em um hospital durante uma quimioterapia, por exemplo, um tratamento de câncer, ou se ele prefere ter seus últimos dias com a família. Então, esse é um exemplo que eu estou falando de autonomia, que ele se estende para todas as áreas. E a parte da obstetrícia, ela vem cada vez mais sendo influenciada, principalmente pelos movimentos feministas, certo? Que defendem o direito da mulher à escolha sobre seu corpo, sobre seu parto. Doutor, o parto humanizado ele já se inicia desde o pré-natal, naquele momento em que a mulher já está sendo informada pelos médicos sobre as suas condições, enfim, ele já se inicia no pré-natal? Sim, é muito importante a mulher, ela expressar seu desejo, expressar suas vontades desde o início do pré-natal e também procurar conhecimento. Então, quando você absorve o conhecimento e graças às redes sociais, graças à internet, o conhecimento ele tem sido popularizado. Então, todos temos acesso ao conhecimento e com esse conhecimento a gente vai tomando as decisões durante o pré-natal para que quando chegar no parto a mulher esteja bem preparada para poder e bem orientada para poder seguir as melhores decisões com relação ao caso dela. Doutor, quais são os tipos de parto que existem? Teriam algum mais indicado ou isso é feito a partir de uma avaliação e de como anda, né, o processo aí da gestante? Então, o parto ele pode ser por via vaginal, né, que é o parto normal, e o parto pode ser cesariano, que na verdade é uma cirurgia, é uma operação. Então, biologicamente e tecnicamente falando, existem esses dois tipos de parto. Ambos eles se encaixam no perfil humanizado. Então, você pode ter um parto normal, humanizado, um parto cesáreo humanizado, como ambos, também totalmente sem os princípios da humanização. Quando é que a gente tem um parto humanizado? Quando obedecem aqueles 3 princípios que eu falei. Então, quando ele é baseado em evidência científica, então existe uma real indicação para aquela cesárea, e isso aí se encaixa perfeitamente no parto humanizado, mas e o parto normal, normalmente ele ocorre de forma espontânea, sem intervenções desnecessárias, né? Quais são os benefícios, doutor, de um parto humanizado, tanto para a mamãe quanto para o bebê? Bem, existem inúmeros benefícios descritos na literatura. Para a mãe, ela ter certeza que vai ser o parto onde ela tem o seu ritmo fisiológico, a sua fisiologia respeitada, né? E para o bebê, vai ter a segurança e a tranquilidade
que o bebê ele vai nascer naquele momento em que ele está pronto para nascer, que ele está maduro, onde todos os seus órgãos estão formados e maduros. Então existem essas são as principais benefícios aí do parto humanizado. Doutor, a rede pública ela oferece uma estrutura básica para este parto humanizado? Então, a rede pública, né, existem hoje várias leis, como as leis do acompanhante, que eles obrigam, né, na verdade, eles determinam que toda mulher ela tem o direito do acompanhante e a sua escolha. Então, existem alguns incentivos aí para que o parto humanizado, para que a mulher ela seja respeitada durante esse processo. No entanto, hoje o sistema público está sobrecarregado, está superlotado, muitas vezes impedindo algumas dessas práticas e expondo às vezes a mulher a alguns riscos que pela própria característica do serviço de superlotação. Então, isso é um grande desafio no setor público, mas o setor público sim tem profissionais que são treinados sim para ter uma assistência humanizada, para ter uma assistência adequada, né, para os pacientes, dentre eles fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, pediatras, enfim, uma equipe multiprofissional ali para ajudar essa mulher nesse momento tão especial. Como é que a mulher pode se preparar, doutor, para este parto humanizado? A principal forma de se preparar é a informação. Então, é buscar informação. E não é informação em qualquer lugar, é informação qualificada. Existem vários manuais do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, né, que informam de forma clara e objetiva para todos os públicos, né, tanto profissionais como para não profissionais da saúde, toda a motivação, todas as boas práticas, né, na assistência ao parto. Então, existe as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Humanizado, que eu acho que é a nossa base de 2017, do Ministério da Saúde, e lá estão todas as boas práticas que a gente pode utilizar nessa jornada aí. Doutor, o parto humanizado, ele pode ser feito com anestesia? Sim, a anestesia é inclusive um direito do paciente ter anestesia, que a gente chama no parto natural, né, no parto normal, de analgesia. Por quê? A anestesia, ela tira a movimentação da mulher. A analgesia, ela tira a dor. Então, são formas diferentes de fazer, são técnicas diferentes, mas que visam a retirada ou diminuição importante da dor. Então, faz parte, sim, do parto humanizado e é uma escolha da mulher. Não necessariamente ela vai querer ter um parto com analgesia, né? Quando tem alguns pacientes que elas... Primeiro foi com analgesia e no segundo, nossa, dessa vez eu não quero com analgesia, porque eu senti que meu corpo não respondeu de forma adequada quando fez analgesia. Eu perdi um pouco a sensibilidade, né, das contrações, eu senti as contrações, eu fiquei meio perdida em saber quando eu iria fazer força. E realmente, quando a gente normalmente faz analgesia, a gente tem que orientar melhor a mulher no momento em que ela tem que fazer os puxos, porque ela perde um pouco essa sensibilidade. Entendi. Doutor, e aí a gente fala de intercorrências. Muitas mulheres contam que estavam preparadas para o parto humanizado e houveram intercorrências e os planos foram alterados. Isso é extremamente necessário, porque senão é um risco tanto para a mamãe quanto para o bebê, né, doutor? Sim, sim. E é importante uma coisa que você falou muito aí, que é a questão do planejamento. E dentro do planejamento, você tem que ter o plano A, o plano B e o plano C, para que não hajam surpresas. O que mais deixa alguém inseguro, né, nesse momento de fragilidade da mulher, é justamente a imprevisibilidade, né, a surpresa. Quando você faz um planejamento, quando você tem toda uma organização e você sabe quais os passos a partir dali, essa insegurança tende a diminuir e a mulher se sente muito mais encorajada, muito mais fortalecida, de uma forma que ela se sinta segura para enfrentar essa novidade aí, né? Esse desconhecido que é o parto. Então, cada caso é um caso e a gente precisa avaliar bem direitinho para que a gente não cometa excessos, às vezes,
E realmente o toque é algo muito dolorido para a mulher. E com certeza ele deve ser evitado ao mínimo necessário. E é importante também a mulher ter conhecimento sobre a possibilidade, sobre a necessidade do exame, bem como de procedimentos, como por exemplo a episiotomia, né, que é um procedimento que hoje cada vez mais está em desuso, mas existem algumas raras exceções que podem sim acontecer em situações onde seja necessário realizar essa episiotomia. Mas assim, a priori, isso precisa ser autorizado, conversado, né, com a mulher, para que ela realmente, todo e qualquer procedimento seja autorizado por ela e seja aceito de uma forma tranquila, de uma forma... Nem sempre o parto, às vezes, é um evento que envolve muita dor, envolve muitas emoções. Então, daí a importância da gente fazer esse planejamento, planejar esse parto e ela saber de que neste momento vai precisar algumas intervenções e aí as que julgarem necessário serem realizadas para que o bebê e a mãe fiquem bem. Doutor, eu só queria que o senhor esclarecesse para quem nos assiste o que seria episiotomia. Eu acho que eu falei errado, mas porque muita gente que nos assiste não sabe o que é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, mas o nome não está associando. A episiotomia foi um procedimento que foi criado no século passado, né? E consiste num corte na vagina. Existem episiotomias medianas, episiotomias laterais. E esse corte ele vem sendo estudado ao longo da ciência, aí desses mais de 100 anos aí da episiotomia, sobre o real benefício da episiotomia. E o que vem se mostrando é que a episiotomia ela não tem tido benefício para a mulher, causando inclusive sequelas para o resto da vida, como por exemplo dor durante a relação sexual, que é a chamada de dispareunia. Então é uma das consequências aí da episiotomia. Então assim, é certo que em algumas situações extremas, algumas entidades médicas elas autorizam sim a episiotomia, mas quando envolve risco do bebê no parto. Então é muito raro hoje, né, quase extinto, mas ainda é algo que pode acontecer. E doutor, uma mulher grávida de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, ela pode ter essa opção do parto humanizado? Ah, com certeza. O parto humanizado, ele não tem um limite de patologia ou de número de bebês, não. Todas as mulheres, elas podem ter um acesso ao parto humanizado. E, inclusive, elas podem ter partos normais ou cesarianas, desde que sejam necessários. Inclusive, num parto gemelar, um dos bebês pode nascer por via normal, o outro pode nascer por cesárea, desde que haja uma necessidade, desde que o segundo bebê ele não esteja bem. Se ele não estiver bem, aí vai ser preciso uma cesariana. E em ambas as situações, é um parto humanizado, porque realmente foi necessária aquela intervenção. Entendi, doutor. E os cuidados pós-parto que uma mulher tem após um parto humanizado, eles seriam os mesmos do que um parto não humanizado? Então, na prática, sim. Os cuidados que a mulher tem no pós-parto são semelhantes, sim, e eles são cuidados muito básicos, né? Principalmente no parto normal. Hoje, com a quase que extinção da episiotomia, né, houve uma melhora bastante do pós-parto normal. Então, essa dor na vagina que as mulheres sentiam, normalmente ela vem diminuindo. Muitas mulheres não têm nenhum tipo de corte. Elas acabam tendo o bebê sem nenhum tipo de intervenção e elas se recuperam muito rapidamente e ficam bem. Inclusive, são relatos que ouvimos muito, né, doutor, em relação ao parto normal e o cesáreo. As mulheres costumam dizer que no momento do parto do normal é aquela dor e depois tá tudo certinho, é muito mais rápido. Já o cesáreo, porque há cortes, né, na barriga e depois tem os pontos e o processo ele acaba sendo mais lento e essa recuperação demora um pouco mais. Ah, com certeza. A gente percebe que existe uma diferença, né, entre o parto normal e a cesariana no que tange ao pós-parto, mas hoje, graças às medicações que a gente tem disponível, analgésicas, muito potentes, então ele diminui bastante esse desconforto que a cesariana, dando um pós-parto de cesárea muito mais tranquilo. Então,
a gente tem evoluído bastante. Só para você ter uma ideia, que há 40 anos atrás, 30 anos atrás, a mulher passava 7 dias internada durante uma cesárea para poder se recuperar, fazendo curativos e mais curativos para evitar a infecção. Hoje, a mulher ela passa 36 horas a 48 horas, ela já está em casa, sem necessidade de curativo, só fazendo a higienização bem da pele, e aí ela se recupera muito bem também na cesariana. Doutor, vamos agora para um breve intervalo e quando retornarmos temos outras perguntas. Também recebemos um depoimento de uma mulher que teve essa mesma experiência do parto em casa e uma doula que deu o depoimento e falou um pouco sobre o que é ser doula. Voltamos já já. Voltamos com o Saúde Ativa após um breve intervalo e hoje o nosso bate-papo é com o médico ginecologista e obstetra Dr. Mauro Bezerra. Estamos falando hoje sobre parto humanizado. Doutor, neste primeiro bloco, muitas dúvidas esclarecidas. A gente também ouviu algumas pessoas, né? Uma doula, também tem uma pessoa que conta um pouco da experiência dela, mas antes de ouvi-las, eu quero falar para o senhor, muitas mulheres têm este receio, né, de ter filho. É um medo imposto, um medo de que será que vai dar certo, um medo de que não entender como é possível uma mulher parir de forma natural, né, ou até mesmo a cirurgia. Pensando nas complicações, o que é que o senhor poderia falar a respeito disso e até mesmo para essas mulheres que nos assistem e estão evitando ter um bebê por este motivo? É muito importante a gente entender, né, que o parto é um evento que sempre ocorreu na história da humanidade. Então a mulher sempre foi capaz de ter o seu bebê. Então isso é muito importante a gente ter, e a ciência ela só vem ajudando aí a diminuir as intercorrências, né? A gente via mulheres às vezes morrendo durante os seus partos, ou os bebês morrendo. Então a ciência, a medicina, ela foi trabalhando no sentido de aprimorar, mas essa medicalização, esse excesso de medicalização vem tirando muito o protagonismo da mulher. E isso é muito importante, a mulher entender que o corpo dela é capaz sim de parir, certo? E com exceção, ela vai precisar de alguma ajuda, de alguma intervenção para poder realizar. E o medo é algo extremamente natural. Todo processo novo, ele envolve o medo, porque ninguém passou por isso antes. Então, como será? Se eu vou ter passagem? Se o meu bebê vai sofrer? Se eu vou dar conta da dor? E por que não pedir ajuda? Né? Por tantos profissionais e aí que envolvem as doulas, anestesistas, os obstetras, as enfermeiras obstetrizes, as parteiras, porque essas pessoas estão ali para auxiliar nesse momento aí de transição, nesse momento de dificuldade, e aí a gente vai vendo que é algo muito mais fisiológico e normal, e o medo aí ele vai se acalmando, dando voz ao corpo, dando voz ao feminino, né? A força da mulher que é capaz de aí ter o seu bebê. E quando o senhor fala de ajuda, doutor, em uma delas citadas, o senhor como médico, né, que já está representando, e a gente fala das doulas. Vou ouvir aqui, vou assistir junto com o senhor o depoimento de uma doula que ela explica um pouco sobre como é o trabalho dela e depois a gente volta aqui para bater esse papo com o senhor. Vamos assistir. Olá, eu me chamo Cláudia, sou vice-presidente da Associação Sergipana de Doulas e atualmente estou como presidente interina. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é doula e o que é o parto humanizado. A doula é uma profissional que se capacita e atende a mulher prestando assistência emocional e informacional para essa mulher. Ou seja, a doula vai estar atuando durante a gestação, durante o parto e durante o pós-parto. Informando, falando sobre fisiologia do parto, falando sobre o parto em si, né, que muitas mulheres, muitas pessoas têm muito medo desse parto, né, e do que acontece, né, às vezes a gente não conhece, a gente não fala sobre isso. E o que é o parto humanizado? Eu não gosto nem desse termo. O parto humanizado, para mim, seria um parto respeitoso, né? O que é o parto respeitoso? É o parto onde a mulher tem seus direitos garantidos e suas necessidades ouvidas, né, a gente está passando por uma pandemia, né? E um dos direitos garantidos por lei foi cerceado. Ou seja, a mulher não tinha direito ao acompanhante durante esse trabalho de parto. E o parto humanizado
é isso, né? A gente aceitar esses direitos e fazer com que eles sejam válidos, né? Que essas mulheres sejam ouvidas e respeitadas durante todo o processo do trabalho de parto e parto. Doutor, aí o depoimento da Cláudia, uma doula, e eu sei que também há muitas dúvidas quando a mulher pensa neste parto humanizado, quando pensa na doula, a doula, ela substitui o médico? Pronto, não. A doula, na realidade, ela é uma mulher que auxilia outra mulher durante o processo do parto. Como é que como a Cláudia falou, né, ela auxilia principalmente de uma forma informacional, né, prestando informações, mas também de uma forma emocional, dando um suporte emocional. Então, esse suporte emocional envolve massagem, envolve um incentivo, palavras de encorajamento, né? Alguns métodos não farmacológicos de alívio da dor, como, por exemplo, o TENS, que é um instrumento que tem atividade elétrica e ele faz tipo uma massagenzinha nas costas, aliviando. Massagem com óleos essenciais, atendendo aos desejos da mulher, dando uma água, dando um alimento, levando-a para o banho quente. Então, essa é a função da doula. O obstetra, né, o médico, ele tem uma outra função, que é a função quando algo não está bem, o médico ele sempre entra para resolver o que não está indo bem. Então, o que é que a gente tem na prática, né? Um parto fisiológico, né? O médico, ele apenas vigia, apenas observa, assim como a enfermeira. Mas, por exemplo, caso o bebê, a frequência cardíaca do bebê não esteja bem, o bebê está passando por algum sofrimento, a paciente tem alguma doença, aí sim o médico entra e vai resolver a questão. Então, o médico, ele é aquele profissional que faz o diagnóstico e o tratamento de doenças. O parto não é uma doença. O parto é um processo fisiológico. Porém, existem as alterações e nessas alterações o médico entra. Entendi, doutor. Agora a gente também vai assistir um vídeo de uma pessoa que contou, né, sua experiência com o parto humanizado, inclusive em casa, e depois a gente volta aqui para esclarecer algumas dúvidas. Olá, eu sou a Michele Meirelles, mãe da Ana Clara. Eu fiz uma escolha por um parto humanizado, não só humanizado, mas um parto domiciliar, porque eu queria ter certeza que minha filha não teria contato com nenhum tipo de medicamento, com o risco de violência obstétrica, de violência neonatal. Eu queria assegurar que minha filha, ao chegar ao mundo, fosse recebida pelas mãos do papai e viesse direto a mim, e que a gente tivesse a chamada, né, golden hour, o tempo que fosse necessário, ela com o meu calor recebida pelas minhas mãos. Eu tive um trabalho de parto relativamente muito rápido, foram 4 horas de trabalho de parto, muito dolorido, mas muito rápido e muito perfeito, sem nenhuma intercorrência, porque eu me preparei muito ao longo da gestação. Eu tive o acompanhamento de uma doula incrível, de uma fisioterapeuta obstétrica muito perfeita, que cuidou de mim em relação à fisioterapia pélvica, e uma equipe médica fantástica. Isso assegurou que todo o processo do meu parto fosse perfeito. Doutor, é o caso da Michele, que optou pelo parto em casa, né, com toda uma equipe preparada. Então, há essa escolha também, né? Eu posso optar em casa, posso optar no hospital, mas aí, para até a pergunta que eu tinha feito para o senhor anteriormente da doula, quando a gente faz essa opção do parto humanizado em casa, é interessante, seria necessário eu ter a presença da doula, de um médico e de outros profissionais também, doutor? Bem, a gente, no Brasil, né, a gente não tem essa institucionalização do parto domiciliar. O que é isso? O parto domiciliar ele não é reconhecido como algo seguro pelo Ministério da Saúde, inclusive em uma nota recente, o Ministério da Saúde ele, não recomendou o parto domiciliar. Em muitos outros países da Europa, como o Reino Unido, como a Holanda, é uma instituição parto domiciliar. Então, o Sistema Público de Saúde, ele incentiva o parto domiciliar, com a presença de enfermeiras obstetrizes. Mas para que esse parto domiciliar aconteça, ele precisa de alguns pré-requisitos. E aí esses pré-requisitos envolvem a distância do domicílio da paciente até uma unidade de saúde que possa prestar assistência imediata a uma emergência, porque partos
complicam sim, né? E é importante que a gente saiba e tenha ciência disso. Então, precisa ter um transporte de emergência, né? Semelhante ao que a gente tem o SAMU. Então, precisa ter um transporte avisado que em determinado local está acontecendo um parto e um sistema, e na outra ponta um médico que possa receber essa mulher em casa. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem essa realidade, certo? Então o parto domiciliar ele acaba virando uma coisa muito ímpar, né? Uma experiência muito pequena em relação ao sistema todo de saúde. Então existem muitas equipes de parto domiciliar, inclusive aqui em Aracaju, certo? Que fazem o parto domiciliar, elas são compostas normalmente por enfermeiras obstetrizes, né? Alguns médicos também acompanham o parto domiciliar, mas existe essa questão da não institucionalização. E isso dificulta porque não há um protocolo e aí a paciente ela corre um maior risco de sofrer a violência obstétrica, de ser ameaçada por uma equipe que não aceita o parto domiciliar. E isso é importante a mulher ter ciência quando ela escolhe, né? É uma escolha, ter um parto domiciliar é uma escolha. Então, quando ela escolhe, ela sabe que lá, se ela precisar ser transferida, e isso acontece, ela pode sim ser vítima de uma violência obstétrica, de maus tratos mesmo durante essa assistência hospitalar. Doutor, contextualizando até para quem acabou de ligar a TV, inclusive, que está nos assistindo, a gente está falando aqui sobre esse parto humanizado, o parto generalizando, vamos dizer, colocando de forma geral, assim. O parto humanizado, ele pode ser um parto tanto normal quanto cesáreo, mas é o contexto deste parto que vai dar esta humanização para ele. E para deixar claro que muitas mulheres que nos assistem sabem, mas o parto normal, então, ele seria aquele tipo de parto onde a mulher sente a dor e aí a partir da dor ela vai para o hospital, a bolsa se rompe, ela está pronta para ter o neném. E o parto que seria o cesáreo é aquele parto que ela não sentiu dor, há um preparo, ela pode fazer um agendamento para que ela possa fazer esse parto cesáreo. Pronto, vamos esclarecer que a parto cesáreo ele existe em duas modalidades. A eletiva e a cesárea de emergência, né? O parto eletivo é aquele que a mulher escolhe e existem regras bem estabelecidas para isso. Então não é qualquer dia, qualquer hora, né? O bebê tem que ter no mínimo aí 39 semanas e existe sim, isso é institucionalizado no Brasil, né? A Agência Nacional de Saúde, ela regulamenta a cesárea eletiva com escolha da paciente, né? E é preciso que a gente respeite também essa mulher que decide fazer essa opção, mas existem regras, então, a partir das 39 semanas, né? E existe aquela cesárea de emergência, aquela mulher que estava num trabalho de parto e de repente algo não está bem com o bebê. Então aí seria uma cesárea de emergência e aí ela é tida cesárea humanizada, né? Que realmente ela precisaria ser feita. Sim. No decorrer da gestação, existem coisas que as mulheres que estão optando, que muitas escolhem também este parto normal, até mesmo pela recuperação e por humanizar ainda mais, né, a ideia delas. Existe algum processo diferenciado no processo da gestação, doutor, que elas precisam fazer para que estejam aptas a ter um parto normal? Olha, não necessariamente. Qualquer mulher ela pode ter o seu parto normal, certo? Salvo condições de saúde extremas, né? Algumas doenças. Então, não existe um preparo adequado ou um preparo específico para a mulher ter um parto normal. Todas as mulheres, elas podem ter um parto normal. Existem algumas atividades, né, como atividade física. É sempre importante a mulher ter uma atividade física durante a gestação e fora também da gestação. É importante ela ter uma boa alimentação. É importante ela ter o conhecimento, né? E isso, para mim, é mais que suficiente. Existem algumas coisas que podem ser feitas além, como, por exemplo, a fisioterapia pélvica. Então, o que é a fisioterapia pélvica? São exercícios que são feitos na pelve para dar um autoconhecimento. E a partir desse autoconhecimento, a mulher ela consegue entender melhor o seu corpo e se preparar para o processo do parto. Isso é bem interessante,
mas não é uma coisa obrigatória. Mas é um preparo que, se a pessoa tiver acesso, né, se ela puder acessar esse tipo de saúde, de serviço de saúde, seria muito interessante. Doutor, e por que o senhor pode explicar para a gente por que o Brasil é recordista em parto por cesariana? Na verdade, hoje a taxa de cesariana em média é de 55%. Ela é maior no setor privado e menor no setor público. É uma tendência mundial o aumento do número de cesarianas, infelizmente, por conta da judicialização da medicina. Então, existe uma tendência mundial a ter mais processos médicos e, às vezes, como uma forma preventiva, né, se faz a cesariana em excesso. Né? Existe também uma questão cultural, né, de que se a cesárea foi criada, uma cirurgia criada para salvar a vida de mães e bebês. Então, vamos salvar a vida de todo mundo, né? E, na realidade, quando a gente percebe é que quando existe essa generalização da cesariana de rotina, existe aumento de mortalidade materna, existe aumento de admissão materna na UTI, existe uma chance maior de hemorragia pós-parto e uma coisa muito grave, prematuridade. Os bebês que nascem antes da hora, eles lotam as nossas UTIs neonatais, principalmente dos serviços privados, né? Então, assim, a gente vê, poxa, se a cesárea eletiva, ela é tão eficaz, por que as UTIs neonatais dos serviços privados estão sempre cheias? Porque justamente a prematuridade é uma importante consequência da cesárea eletiva. Então, poderíamos até dizer, pela sua análise, doutor, que o mais interessante seria se as mulheres fizessem o parto normal? Cada caso é um caso, tá? O melhor parto é aquele onde a mãe e o bebê ficam bem, certo? Sim. O parto normal, ele, quando não existe nenhuma intercorrência, ele é muito bom. Mas não podemos exagerar nem forçar algumas situações onde, por exemplo, tenhamos sequelas nos bebês com paralisia cerebral, por conta de generalizar também uma prática. Então, o bom senso, né, faz o parto normal para quem tá adequado, quem está com o ritmo do parto tranquilo, mas para quem não tem, que vai ter alguma dificuldade, que tem algum problema de saúde, sim, ela precisa da cesariana e vai ser o melhor parto possível dela, porque o bebê vai ficar bem e ela vai ficar bem. Então, não tem uma regra, não. Doutor, e o que o senhor pode falar agora para essas mulheres que nos assistem, estão pensando em engravidar, já estão grávidas, estão cheias de medos, de angústias? O que o senhor tem para dizer para elas? Bem, é importante que vocês acreditem que vocês podem ter seus bebês. É importante empoderar novamente a mulher. A mulher, ela sempre pode parir e ela continua podendo. E lógico que deve utilizar de todo o auxílio, de todas as tecnologias que a gente tem, como a anestesia, como a cesárea, como os analgésicos, com parcimônia, né? Mas que a mulher principalmente acredite nela mesma, que ela acredite que ela pode, que ela consegue, e sim, ela vai conseguir ter o bebê dela da melhor maneira possível. E pegando o seu gancho, doutor, reforçando para as mulheres que o principal também é elas buscarem ajuda médica, né? Muitas mulheres acabam engravidando, passam o período de gestação praticamente todo sem buscar um acompanhamento. E é interessante que ela veja se está tudo direitinho, até para seguir orientações, né, doutor? Sim, sim. A escolha, a via de parto passa por um bom pré-natal. Um bom pré-natal, com certeza, vai ser um parto seguro, um parto tranquilo, né? Então, é importante, é fundamental. E o pré-natal está disponível aí, tanto no setor público como no setor privado. E devemos investir realmente na prevenção. E o pré-natal é prevenção. Doutor, muito esclarecedor. Espero que o senhor retorne outras vezes para falar sobre outros temas. E tirou a dúvida, com certeza, de várias pessoas que nos assistem. Eu agradeço a sua participação. Tá? Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Obrigada, doutor. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida e eu espero todos vocês. Até lá!